Você acabou de apertar o Enter. Em menos de 200 milissegundos, menos que um piscar de olhos, a página apareceu na sua tela. Mas o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Sua solicitação saiu do seu computador, atravessou roteadores, viajou por cabos de fibra óticas enterrados no chão, mergulhou no fundo dos oceanos por um cabo do tamanho de uma mangueira de jardim, cruzou milhares de quilômetros de água salgada, chegou a um data center do outro lado do planeta, encontrou a informação que você pediu e voltou no mesmo caminho. Tudo isso antes que você percebesse qualquer atraso. E você nem pensou nisso, porque parece mágica, mas não é mágica, é engenharia, é física, é uma das maiores obras da humanidade, invisível, silenciosa e completamente subestimada. Eu sou Samuel Leal e esse é o Cérebro de Silício. E hoje vamos descobrir juntos o que realmente acontece entre o seu clique e a resposta na tela. E por que entender isso muda completamente a forma como você enxerga a tecnologia. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like agora, porque isso ajuda o canal a ter um maior alcance. Agora imagina que a internet é uma cidade gigantesca e invisível. As ruas são os cabos. Alguns finos como um fio de cabelo, outros grossos como um braço. O correio são os protocolos, as regras que definem como a carta é endereçada, enviada e entregue. Os prédios são os servidores, onde as informações ficam guardadas, e o GPS que te guia por tudo isso é o DNS. Você não vê nada disso, mas cada vez que você abre um site, você atravessa uma cidade inteira de ida e volta, em menos tempo do que leva para piscar. Mas o que acontece no segundo em que você digita o endereço? Nós vamos seguir o caminho de um único clique, do começo ao fim. Você digita youtube.com e aperta Enter. O que acontece agora? Primeiro, o DNS é a lista telefônica da sua internet. O seu computador não sabe onde fica o YouTube. Ele conhece endereços numéricos, os chamados endereços IPs, não nomes. Então a primeira coisa que acontece é uma consulta ao DNS, o sistema de nomes de domínio. Funciona exatamente como uma lista telefônica. Você dá o nome, youtube.com, e o DNS te devolve o número, o endereço IP do servidor onde o YouTube está hospedado. Essa consulta acontece em milissegundos e você jamais percebe. Segundo passo, o protocolo TCP/IP, as regras do jogo. Agora que o seu computador sabe o endereço, ele precisa enviar uma solicitação. Para isso, o TCP/IP, o conjunto de protocolos que define como os dados são empacotados, endereçados, enviados e recebidos, pensa assim: sua solicitação é como uma carta grande demais para um único envelope. O TCC a divide em pedaços menores, chamados pacotes, e cada pacote recebe um endereço de destino e um número de sequência. Eles partem separados, podem seguir caminhos diferentes e são remontados na chegada. Terceiro passo, o roteador, que é o carteiro inteligente. Os pacotes saem do seu dispositivo e chegam no roteador, aquela caixinha que você tem na casa. Ele decide o melhor caminho para cada pacote chegar ao destino. Não existe um caminho único. O roteador analisa o tráfego em tempo real e escolhe a rota mais eficiente naquele milissegundo. De roteador em roteador, os pacotes vão se aproximando do destino, saltando por dezenas de equipamentos ao longo do caminho. Mas aqui vai o segredo que ninguém te conta. A internet ela é física. E agora chegamos no ponto que a maioria das pessoas nunca para pensar. A internet ela parece etérea, parece flutuar no ar, mas ela é profundamente física, concreta e material. Mais de 95% do tráfego internacional de dados não viaja por satélite, viaja por cabos de fibra ótica instalados no fundo do oceano. São filamentos de vidros mais finos que um fio de cabelo, capazes de transmitir informações por meio de pulso de luz em velocidade próxima à da luz. Um único cabo moderno pode transmitir dados a mais de 100 terabytes por segundo. Existem mais de 500 cabos submarinos ativos no mundo, cobrindo mais de 1,3 milhão de quilômetros, o equivalente a dar mais de 30 voltas ao redor da Terra. O Brasil está no centro disso. Fortaleza é o principal hub de cabos submarinos do país, o ponto de chegada e saída de múltiplos cabos que conectam o Brasil à Europa, América do Norte e à África. O cabo Ela Link, por exemplo, liga Fortaleza diretamente à Europa.
Outros pontos importantes são Rio de Janeiro e Praia Grande, em São Paulo. Quando você assiste um vídeo no YouTube cujos servidores estão nos Estados Unidos, os dados provavelmente viajam por um cabo submarino saindo da Praia Grande de Fortaleza, cruzam o Atlântico, chegam ao data center americano e voltam o mesmo caminho em milissegundos. Do outro lado dos cabos estão os data centers, galpões imensos repletos de servidores. São os locais onde as informações ficam armazenadas. O YouTube vive em data center. O Instagram vive em data center. Seus e-mails vivem em data center. E esses prédios são extraordinários. Funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano, com sistemas de resfriamentos e energia redundante. E segurança física de nível militar. Um data center de grande escala, ele pode consumir a mesma energia elétrica de uma cidade de médio porte. Agora eu quero saber de você. Já imaginou que a internet era física, com cabos reais no fundo do oceano? Comenta aqui. Sabia ou não sabia? Tenho curiosidade para entender o quanto isso surpreende as pessoas. Continuando a jornada do nosso clique, os pacotes chegaram ao servidor. O servidor entendeu a sua solicitação, agora ele precisa responder. E aqui entra outro protocolo fundamental, o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. É a linguagem que o seu navegador e o servidor usam para se comunicar. O navegador faz um pedido em HTTP. Me dá a página inicial do YouTube. O servidor responde em HTTP. Está aqui. Mas existe um problema. O HTTP puro envia os dados sem proteção. Qualquer pessoa no caminho poderia interceptar e ler o que foi enviado. É como mandar um cartão postal. Todo mundo que toca consegue ler. É por isso que existe o HTTPS. O S é de security, seguro. Ele criptografa a comunicação entre seu navegador e o servidor. Os dados viajam embalados. Só quem tem a chave consegue decifrar. Aquela trava verde ou cadeado no começo do endereço do site é a confirmação de que a conexão está criptografada. Nunca insira dados pessoais, senhas ou informação de cartão em sites sem esse cadeado, porque sem ele, a sua informação viaja como um cartão postal aberta para que qualquer um possa ler. E aqui chegamos no ponto mais fascinante de toda a história. A internet ela não tem um centro. Não existe um computador principal que controla tudo. Não existe um único cabo que carrega tudo. Não existe um servidor principal que guarda tudo. Ela foi projetada assim de propósito. A internet nasceu nos anos de 1960 como um projeto militar americano chamado ARPANET. O objetivo era criar uma rede de comunicação que sobrevivesse a um ataque nuclear. Uma rede que não tivesse um ponto central que, se destruído, derrubasse tudo. A solução foi a descentralização. Se um cabo é cortado, os pacotes encontram outro caminho. Se um servidor cai, outro assume. Se um data center pega fogo, a redundância é em algum outro lugar. É por isso que a internet sobreviveu a terremotos, furacões, ataques hacks e falhas técnicas massivas. Sempre se reorganizando, sempre encontrando outro caminho. Mas essa descentralização tem um preço. Ela também torna a internet difícil de controlar. Difícil de censurar completamente, difícil de regular de uma forma global, o que é uma faca de dois gumes. Protege a liberdade de expressão, mas também protege o crime. Mas aqui está o ponto que vai te surpreender. A internet, que parece invisível e instantânea, depende de estruturas físicas e frágeis e vulneráveis. Em 2022, um único terremoto submarino cortou cabos no fundo do Pacífico e deixou Tonga praticamente sem internet por semanas. Em 2024, cabos submarinos no Mar Vermelho foram danificados, provavelmente de forma deliberada, e afetaram o tráfego de internet em países inteiros. Aquele cabo do tamanho de uma mangueira de jardim que cruza o Atlântico, ele pode ser cortado por uma âncora de navio, por um deslizamento de terra submarino ou por um ato intencional de sabotagem. A internet parece etérea e invencível, mas ela descansa no fundo do oceano e às vezes dorme muito perto de uma âncora. Então, da próxima vez que você abrir uma página, pense no que aconteceu em menos de 200 milissegundos.
uma consulta ao DNS, pacotes divididos e endereçados, roteadores decidindo rotas em tempo real, dados viajando por cabos de fibra óptica no fundo do oceano, um servidor do outro lado do mundo respondendo, tudo voltando pelo mesmo caminho, uma obra de engenharia invisível que conecta 5 bilhões de pessoas e processa mais de 4 petabytes de dados por segundo, todos os dias sem parar. A internet não é mágica, é melhor do que mágica, é humana. E entender como ela funciona é o primeiro passo para entender por que ela é poderosa, por que é frágil e por que as decisões sobre a sua infraestrutura, quem controla os cabos, quem opera os data centers, quem define os protocolos, são algumas das decisões mais importantes do nosso tempo. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a tecnologia que você usa todos os dias, compartilhe com alguém que acha que a internet é só a nuvem. E me segue no canal, toda semana tem conteúdo como esse.